O Senhor me mostrava algo muito forte desde a semana passada, irmão Raimundo, até agora. E ontem, hoje pela madrugada, o Senhor concluiu, terminou de me mostrar a visão. Deus foi me revelando por partes e partes. E eu dizia para ele: Senhor, eu não quero ver. Usa outras pessoas, mostra para outras pessoas. E o Senhor disse: você é o cabeça da igreja. Foi você que eu levantei sobre a igreja, então é para você que eu vou falar. Glória. Uma visão. Eu estava na pia, lavando louça. E o Senhor me dava uma visão de um grande dragão. Um grande dragão. E o Senhor me mostrava esse dragão sobre a cidade de Picos. E de repente esse dragão, escute, irmão. E de repente esse dragão crescia e se estendia sobre o Piauí. E quando eu olhava, o Senhor dizia: olha mais, Breno. Eu olhava, o dragão crescia e se estendia o mapa do Brasil. E de um lado ao outro do mapa do Brasil, aquele dragão se estendia. Eu dizia: Senhor, o que é que o Senhor tem para me mostrar? E o Senhor dizia: Breno, observe aonde a cauda deste dragão vai passar. A cauda desse dragão passava. Ele saía derrubando tantas pessoas. Eu via líderes, irmão Raimundo. Eu via pastores caindo. Eu via a cauda desse dragão passando nas igrejas e acabando com tudo e derrubando multidões. E eu dizia: Senhor, o que é isso? E o Senhor dizia: apenas olhe o que eu estou te mostrando, Breno. E a cauda do dragão passava por Picos e derrubava homens que se dizem ser de Deus, pessoas que se dizem ser de Deus, pregadores que dizem ser de Deus. E de repente a cauda saltava por um estado do Piauí e saía derrubando pessoas, se estendia sobre o Piauí, sobre o Brasil. E eu via grandes ministérios, igrejas grandes que a cauda desse dragão passava e saía derrubando. E eu dizia: Senhor, o que é isso, Pai? O Senhor dizia: são pessoas que não têm mais compromisso comigo. São pastores que estão pregando qualquer outra palavra, menos a minha palavra. São pastores que estão pondo o rebanho inteiro a perder, levando por outros caminhos. São pastores que conhecem a minha palavra, mas estão pregando outra coisa. Estão idolatrando a quem não é para idolatrar. Arabassudecando a quem não é para glorificar. Estão exaltando para quem não é para ser exaltado. Pastores que deixaram a política entrar dentro da sua igreja. O Senhor mostrava a cauda do dragão descendo, derrubando. Pastores que deixaram o mundo entrar dentro das suas igrejas. Arai de cantaramanaço. E quando aquele dragão voava, o Senhor dizia: Breno, a coisa está muito séria. Eu estou anunciando, eu estou dizendo que a minha volta está próxima. Nunca foi tão anunciada a minha volta como está sendo agora. E nunca se fizeram de tão surdos como estão se fazendo agora. Pessoas que têm ouvidos, mas não estão querendo ouvir. Pessoas que têm olhos, mas não estão querendo ver os sinais da volta do Senhor. E o Senhor dizia: são homens, são mulheres, são crentes, são pessoas de dentro das igrejas que não só têm prazer pelo pecado, mas que estão amando o pecado.
Eu dizia, Senhor, amor. O Senhor dizia, não é só prazer, é amor pelo pecado. Amam a prostituição que estão. Sentem deleite, gozam nas suas falsidades, nas suas mentiras, nas suas prostituições, gozam nos seus belos prazeres. E o Senhor disse, os meus olhos estão vendo tudo, Breno. Os meus olhos estão vendo tudo, meu servo. Eu estou vendo pessoas que estão subindo no púlpito para pregar uma coisa, estão vivendo outra. Pessoas mentirosas, arrogantes, falsas, que com a sua boca diz uma coisa, mas a intenção do seu coração é outra. Que com a sua boca diz uma coisa, mas os seus pensamentos são totalmente diferentes. Aleluia, Jesus. Eu só via quieta. Pá, pá. E a cauda do dragão passando. O Senhor dizia, são pessoas que já fizeram a aliança com Satanás. Já tem aliança com Satanás. E estão pregando sobre o meu espírito, mas o meu espírito não habita mais. Estão falando do meu espírito, mas o meu espírito não atua mais dentro da igreja. Pessoas amantes de si mesmas. Pessoas que amam a pornografia que vê. Pessoas que amam a prostituição que cometem escondidas dentro do seu quarto. Pessoas que amam as mentiras que praticam. Pessoas que amam a falsidade que são. Pessoas que amam. E o Senhor me dizia, são como porcos que amam estar na lama. São porcos que deitam e rolam na lama. Não querem sair. Uma vida dupla. Na igreja, na frente é uma coisa. E na intimidade é outra. E de repente o Senhor me levava a uma sala, irmãos. Depois do Senhor me dizer tudo isso. De repente o Senhor me levava a uma sala. A sala tinha uma mesa retangular, comprida. E ao redor desta mesa tinha várias cadeiras. E vários demônios sentados nessas cadeiras. Na cabeceira estava um, presidindo a reunião. E nas demais outras estavam outros sentados. E eu via demônios com vários papéis nas mãos, irmão Raimundo. Com vários papéis nas mãos. E eu pude na visão, irmão, reconhecer alguns demônios. Pombagira. Um dos demônios que tem mais atuado dentro da igreja. A igreja no sentido geral. E eu estou incluindo aqui também. Pombagira. Demônios de engano. Um em particular que eu chegava por detrás, tinha correntes das mãos e algemas. E ele dizia assim, sou eu que prendo nos vícios. Ele falava para os outros, sou eu que estou prendendo os crentes nos vícios. A pombagira toda satisfeita dizia, sou eu que estou lançando na prostituição, homossexualismo, lesbianismo. Sou eu que estou fazendo os homens traírem as suas esposas, não com outras mulheres, mas com pornografia. Não desejarem mais as suas próprias esposas e quererem viver uma ficção na tela do seu celular. E o Senhor dizia, Breno, chegue para perto. Eu dizia, não, Senhor, eu não vou ver. Nessa hora meu corpo começou a tremer. Eu disse, eu vou começar a chamar ajuda porque eu não estou mais aguentando. E o corpo tremia. O Senhor dizia, chega para perto
e lê o papel que está na mão desse demônio. E o demônio na mesa, assim por trás, eu chegava. E estava escrita a seguinte frase, igreja: aniquilar a igreja. Aniquilar a igreja. Meu corpo começou a tremer. Eu disse: Senhor, eu não tenho condições de ver isso. E o Senhor dizia: o inferno está em reunião, filho. O inferno está em reunião para destruir a minha igreja. E por causa dos que estão lá dentro, estão tendo aliança com Ele, eles estão tendo legalidade de destruí-la. O Senhor até esse momento não falava só de líderes, falava da membresia também, irmão. Falava de crentes, de congregantes também. Eu dizia: Senhor, eu vou sair daqui porque eu não tenho condições de ver. E o Senhor me tirava daquela sala, irmão. O Senhor me tirava daquela sala e me levava como se fosse subindo para o alto. E eu via o céu se abrindo, igreja. E o Senhor dizia: Breno, eu vou descer sobre a terra e eu vou enviar um anjo com uma espada de fogo nesta baixa terra, e eu vou começar a dar sinais, porque o pecado está fedendo nas minhas narinas. Em vez de cheirar uma adoração como perfume, o que tem subido para mim é pecado, é carniça, é podridão. E o Senhor está dizendo: eu estou sendo desonrado, eu estou entristecido com o que tem acontecido com a igreja. E o Senhor dizia: está fedendo diante de mim. Eu não cheiro a essência da adoração, porque só tem catinga de pecado, só tem podridão do pecado. E o Senhor disse: eu vou enviar um anjo nessa baixa terra e vou começar a dar sinais. Que estou cansado do pecado das igrejas. E eu vi esse anjo descendo. Eu vi esse anjo descendo sobre Picos, irmão Raimundo. Eu vi esse anjo descendo sobre o Piauí. E eu vi esse anjo descendo sobre o Brasil. E o Senhor não me revelava o que ia acontecer, igreja. Mas o Senhor diz: diga à minha igreja que abra bem os olhos para ver os sinais que eu vou começar a dar. Diga à igreja que a partir de agora mude a sua oração e comece a clamar por misericórdia, porque a minha mão vai descer, a minha mão vai pesar, porque eu não estou mais suportando o pecado dos crentes. A igreja que clame por misericórdia, porque eu vou começar a dar sinais. Arai de cantarabassuriandalaia. E o Senhor, irmãos, me dava uma visão. Sim, na reunião dos demônios, o Senhor me mandava eu chegar mais perto. Eu dizia: Senhor, para quê? E eu via, irmãos, a foto de líderes, de crentes que eu conheço daqui de Picos, até de pessoas da nossa igreja, em cima dessa mesa. E a pomba gira dizendo: eu uso essa daqui, ó. E aquele que tinha corrente nas mãos dizia: eu estou com esse e esse bem aqui preso. E o demônio do engano dizia: eu estou usando esse bem aqui para enganar, para pregar uma coisa, só que na realidade ele é outra. Eu dizia: Senhor, eu não consigo ver, porque são pessoas que eu conheço. E o Senhor dizia: aproxime mais. Eu
via pastores, fotos de pastores, de crentes. E o demônio dizia: eu uso esse daqui, ó. Esse aqui, o espírito que habita nele sou eu. Depois o Senhor me tirou de lá e me deu a visão desse anjo. E o Senhor dizia: esse anjo vai descer e vai começar a dar sinais dentro das igrejas. Escândalos vão começar a aparecer, viu, irmãos? Não se assuste, não. Quando o pecado de cima do altar começar a ser descoberto, o Senhor dizia: eu vou passar a espada. E quando o anjo passar a espada, as máscaras de muitos cairão. Quando o anjo passar a espada, a capa de engano de muitos cairão. E o Senhor dizia: eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou descer. E as máscaras cairão e o engano cairá por terra. Dizia: Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. O Senhor dizia: diga somente à igreja para clamar por misericórdia, porque eu não suporto mais o fedor do pecado. O Senhor me mostrava pessoas, irmão, que quando abria a sua boca, alguns, quando abriam a boca, saíam flores. E outros que abriam a boca, da boca daquelas pessoas saíam facas. Eu disse: Deus, o que é isso, Rei da Glória? E o Senhor disse para mim: da boca dos que saem flores, são daqueles que estão profetizando a minha palavra, daqueles que estão me adorando, daqueles que estão sendo fiéis. E eu dizia: o que é a faca da boca desses outros? E ele disse: é daqueles que só fazem a mentira, que só murmuram, que só mentem, que só enganam, que só brigam. O abrir da boca só sai morte, só sai faca. E o Senhor dizia: olha para o número dos que saem da boca flores e dos que saem da boca faca. Irmãos, era muito triste, porque o número daqueles que a boca saía flores era um número tão pequeno, e da boca daqueles que saíam facas para matar o seu próximo, para destruir quem estava perto de si, era um número que não podia se contar. Aí foi que eu dobrei o meu joelho, que eu clamei, eu disse: Senhor, eu não aguento mais ver. O Senhor disse: levanta que eu ainda quero te mostrar mais. Cantarabassuia. O Senhor me trouxe no altar desta igreja, num dia de culto de muita gente. E o Senhor me mostrou como Ele vê a cada um de nós o adorando, irmão. Era como se a igreja não estivesse em suas roupas, mas sim em vestes brancas, vestidos, batas brancas. E o Senhor disse: olhe pelos olhos espirituais como eu vejo a minha igreja. E quando eu olhava, praticamente a igreja inteira estava com as suas vestes manchadas de sangue. Praticamente a nossa igreja inteira estava com as suas vestes manchadas de sangue. E o Senhor dizia: Senhor, o que é essas vestes sujas? E o Senhor dizia: é pecado. É pecado, e é pecado fresco, é pecado recente. É pecado que está enraizado, é pecado que está com ele, que está com ela há muito tempo e não querem mais soltar. Está impregnado nas suas vestes espirituais. Eu dizia: Senhor, e o que é que eu faço? E o Senhor dizia: diga à igreja para descer no meu rio. Diga à igreja para lavar as suas vestes no rio das águas da minha presença, porque ainda há tempo de limpar as suas vestes espirituais.
manchas impregnadas que você via que era de muito tempo e outras mais recentes. E o Senhor dizia: mande limpar as suas vestes. E eu clamava pela minha vida. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor disse: levanta-te, que eu vou te mostrar mais ainda. Irmãos, e quando eu olhava para cima, um anjo com uma trombeta nas mãos descia do céu. E esse anjo tocava esta trombeta, igreja. E o anjo tocava esta trombeta. E todos podiam ouvir o som desta trombeta. E de repente Deus me mostrava uma grande arca, como nos dias de Noé. E o Senhor dizia: lê o nome que está escrito na arca, Breno. E eu olhava e eu via: igreja. E a porta da arca estava fechada. E muitos batendo, e muitos batendo, e muitos batendo, e muitos batendo. E o anjo tocando a trombeta. E de repente aquela arca se levantava, alçava voo e subia aos céus. E o Senhor dizia: diga à minha igreja que vigie. E o Senhor dizia: diga à minha igreja que desperte. Diga à minha igreja que abra mão do seu pecado, porque a minha volta está próxima. O tempo é chegado. E o Senhor bradava no meu coração e dizia: são os últimos dias da igreja sobre a terra. E o Senhor dizia: Breno, diga que são os últimos dias da igreja sobre a terra. Porque a hora do Senhor está chegando. E o Senhor dizia: a arca só vai subir, que é a igreja, se essa arca estiver limpa. Se essa arca estiver limpa. E o Senhor mandava a igreja vigiar. O Senhor mandava a igreja se despertar. O Senhor mandava a igreja sair do seu pecado. Porque a volta do Senhor, irmãos, está muito próxima. A volta do Senhor está muito próxima. Pare de amar o seu pecado e ame a presença do Senhor. Aleluia. O Senhor dizia: são pessoas que abandonaram o amor pela minha presença e amam o seu pecado, amam a sua vaidade, amam a sua luxúria, amam o orgulho que nelas habitam, amam a forma de vida dupla que vivem. Pessoas que amaram e não amam mais a minha presença. E não só sentem prazer, mas quando Deus me disse isso, eu enojei, irmão. Eu disse: Senhor, me perdoa. O Senhor dizia: não só sentem prazer, mas amam o seu pecado. Sentem zelo pelo pecado. Planejam pecar, mentem e armam toda a situação para o pecado acontecer. Amam o seu pecado. E aí o Senhor encerrava dizendo: diga à igreja para vigiar. Diga à igreja para acordar. Diga à igreja que ainda há tempo. E o Senhor olhava para mim e dizia: Breno, pregue o quanto você puder pregar para trazer almas para a minha presença. Diga a verdade o quanto você puder dizer que a minha vida está próxima, que o tempo está chegando. Pregue a verdade o quanto máximo de vezes você puder, porque eu tenho pressa. Eu tenho pressa. E o Senhor encerrava dizendo:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu gostaria que vocês colocassem